da memória e o tempo, né? Esse tempo que não é fixo, que não é rígido, que ele está ali, mas que ele está influenciando o agora e está se modificando, né? Porque eu lembro muito daquelas pesquisas não, aqueles passeios que chegamos a fazer nos museus, né, da Alemanha, essa recuperação da memória. Então, essa atualização da memória, que em um momento ela foi colonial, e que hoje existe uma discussão sobre esse momento colonial. Então, o que foi aquilo que nós fizemos? Então, há uma releitura daquele momento, né? Desse passado que não terminou, né? Então, então, o que é a memória do futuro? Pegando esse gancho que o Marco está falando, até pensando nesse colonialismo, que eu também falaria disso, eu vou falar mais para frente, mas essa ideia de que tem ali um futuro que foi excluído, né? Ou foi criado de uma outra maneira. Então, é possível voltar, a ideia de memória do futuro como reparar isso? É possível fazer essa reparação. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou Cássio Martinez e você está ouvindo a segunda temporada do Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. E hoje o nosso bate-papo é sobre comunicação, consumo e memórias do futuro. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cissa Matos e para essa nossa conversa de hoje, vamos receber dois convidados muito especiais. O professor doutor Marco Bin, da PUC São Paulo, doutor em Sociologia, mestre em Comunicação e Semiótica, graduado em Geografia, professor universitário, escritor, integrante do grupo Memória, Comunicação e Consumo, o Minemon, coordenado pela nossa segunda convidada, a professora doutora Mônica Rebeca Ferrari Nunes, aqui do PPG-Com da SPM. Mônica, prazer em receber você novamente aqui nesse espaço. Marco, seja bem-vindo pela primeira vez aqui com a gente. E a nossa primeira pergunta, ela vai de encontro a um pouco desse percurso de vocês, né? Então, eu queria abrir esse nosso bate-papo perguntando do ponto de vista da colaboração acadêmica e dos artigos conectados ao Minemon. Como surgiu essa parceria entre vocês e o interesse comum pela noção de memórias do futuro? Bom, então, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né, participando dessa segunda temporada do Comuniconcast. Estou muito feliz, agradeço muito. E posso já também saudar a todos que estão nos escutando, muito contente de estar com o Marco Bin aqui comigo. Então, a nossa parceria é muito antiga, né? Então, na verdade, nós trabalhamos juntos na FAAP, nós éramos professores lá, universitários, claro. E ali eu já era doutor, enfim, fazia uma pesquisa sobre infâncias. E o Marco vinha de uma pesquisa sobre juventudes na periferia. Depois ele pode falar um pouquinho sobre isso. E aí numa das semanas de comunicação, montaram uma mesa, né, sobre o tema infância e juventude. Eu já não lembro direito o tema, mas era algo que conectava e a gente, embora nós tenhamos feito o mestrado também e o doutorado na semiótica, nós não éramos do mesmo período, né? A gente não estava no mesmo momento lá juntos. Então, nós nos encontramos ali e, a partir dali, nasceu essa parceria, esses interesses comuns por temas muito voltados à infância, à juventude, temas sociais. E acho que uma grande marca, isso tudo antes de eu chegar à SPM, né? Foi que em 2011 a gente publicou um trabalho juntos, um livro de contos sobre invisibilidades sociais. A gente ficcionou situações verdadeiras, digamos assim, né? O que hoje a gente poderia chamar de autoficção. E quando eu entrei na SPM e houve a formação dos grupos de pesquisa, eu convidei o Marco e o Marco veio para o grupo e desde então, né, ele é nosso membro externo do grupo e a gente tem desenvolvido inúmeros trabalhos à medida que as pesquisas foram acontecendo, né? E a Memória do Futuro é uma das pesquisas
que eu tenho desenvolvido, eu digo agora no primeiro, o eu, no sentido de que eu fiz a proposta para o CNPq e o grupo de pesquisa acolheu, né? E como todas as outras propostas que eu fiz, e desenvolvem comigo esses conceitos, né? E tem desenvolvido comigo essas discussões. Aí, se o Marco quiser colocar alguma coisa... Bom, eu quero agradecer também, Cássio, Cissa, por esse convite, por retornar aqui na SPM. Para mim é sempre uma alegria, um prazer. E sim, é tudo isso que a Mônica comentou, quase 20 anos de parceria. No início, mais ali como professores, né, da FAAP, e depois aqui na pós-graduação tive a alegria de participar dos grupos de pesquisa que a Mônica coordena, e estamos agora completando 10 anos já de grupo de pesquisa. Isso. Então, 10 anos de Minemo. Bastante tempo. Então é muito bacana, e é isso. Sempre mais atento com a parte, a Mônica, ela tem o lado mais da semiótica, né? E eu, pela minha formação, mais da geografia e sociologia, quer dizer, a parte social, né? Mas a integração é muito boa, né? A relação é muito boa e a gente sempre está trabalhando e realizando vários textos para as revistas. Sim, um trabalho bem intenso. Maravilha. E bem prazeroso, né? Bem prazeroso. 10 anos de Minemo, 20 anos de PPG-Com, né? Estamos comemorando. Exatamente, celebrando. E então, antes da gente mergulhar nesse universo de memórias do futuro, vamos dar um passo atrás. Mônica, com base justamente nos seus estudos de linguagem, semiosfera, semiótica, como você conceituaria memória, né, na sua visão, na sua perspectiva aí do Minemo? Tá. Então, assim, eu vou tentar... Eu escrevi, né, pensei, elaborei essa questão enorme, e aí falei assim, não, eu acho que eu tenho que diminuir essa conversa, mas é muito difícil para mim falar tudo abreviadamente. Então, vamos ver, vocês me cortem se vocês acharem que não tem a ver. Bom, então, assim, tudo começa com a semiótica da cultura, né? Então, essa é uma fundamentação teórica que eu tenho, digamos, a mais consolidada, não sei se é boa palavra, mas a mais antiga, talvez, né? Então, justamente porque eu fiz o mestrado e doutorado em comunicação e semiótica, e lá trabalhei com as questões da memória no meu doutorado, com essa fundamentação da semiótica da cultura. Então, o que acontece? A minha concepção de memória ela é muito tributária a esses conceitos que vêm da semiótica da cultura, de procedimento russo, né, de extração dos russos, da semiótica russa, por meio de um teórico que é o Yuri Lotman. Então, o que acontece? Eu achei bacana que vocês trazem aqui já os termos, né? Então, a semiosfera. Então, talvez seja até interessante explicar para os ouvintes o que vem a ser isso, né? Então, a semiosfera, o Lotman concebe essa ideia para falar do espaço sígnico, né? O espaço de representação que ocorre justamente entre os signos que vão representar a cultura, vamos chamar assim, né? Então, porque para toda a teoria semiótica, o signo isoladamente é o objeto de estudo, a unidade de significação maior. Para a semiótica da cultura, o Lotman vai dizer que não é exatamente o signo, mas é o texto, e esse texto é um encontro, um encadeamento de signos. Então, Lotman, ele vai olhar para as relações entre os signos, para os signos como sistemas. E esse espaço é difícil pensar, porque ele não é necessariamente um espaço físico, né? Ele é um espaço comunicacional, é um espaço feito de produção de significações. Esse espaço ele vai chamar de semiosfera. Então, o que acontece? A semiosfera é esse universo representacional que produz significações no âmbito da cultura, né? No âmbito da cultura. Claro que para o Lotman, a semiosfera, ele tem uma frase bonita que ele diz assim, que a semiosfera acolhe os satélites, os gritos dos animais, o canto dos poetas, ou seja, ela engloba
tudo, né? Digamos assim, de um sentido lato. E para ele, esse espaço, a semiosfera, ele é composto de várias formações diferentes, formações semióticas, entre elas o texto. E o texto, que ele chama de texto cultural, tem memória. Então, o que acontece? O texto, que é essa unidade maior, um portador de sentido, então, se a gente pensar nas linguagens midiáticas, tentando dar um exemplo aqui, né? Então, um filme, ele pode ser considerado um texto cultural, né? Os podcasts, né? Eles são textos da cultura, então, aqui formados por uma série de outras representações que encadeadas formam um texto. Então, os textos culturais, eles têm memória. E uma das características do texto, que não é necessariamente um texto verbal, mas sim esse grande portador de sentido, uma das características dele é gerar memória. Então, o texto tem, né? Ele condensa, mas ele também gera. Então, para o Lotman, por exemplo, um texto gera outro texto. Dentro dessa ideia, o que a gente pode pensar? Que a memória, para o Lotman, ela é movimento, né? Então, começa daí algo que é um pouquinho diferente de uma ideia até um pouco senso comum, de que a memória é alguma coisa parada, guardada. Ai, vou retirar da memória. Ai, acabou de tirar da memória. Não, a memória, ela não é ela não tem uma dimensão marmórea. A memória movimenta, ela é geradora. Então, essa ideia de memória que eu tenho, ela é tributária desse grande sistema, né? E o que acontece? Ao mesmo tempo, eu consigo ver aí a possibilidade da memória também funcionar como um processo comunicacional. Então, se você me falar, bom, qual é o seu conceito de memória? Claro que a gente vai trabalhando na esteira de vários autores e formando algumas ideias nossas, né? Quer dizer, a ideia de memória do futuro, que eu estou tentando trabalhar conceitualmente, definir mais do ponto de vista comunicacional, ela parte dessa ideia de uma movência, né? De alguma coisa que é geradora, que vai para um futuro, nesse sentido, né? De ser geradora, de ser motor, né? O texto, ele tem uma memória gênia, alguma coisa que vai gerar algo diferente daquilo mesmo, né? E, nesse sentido, eu entendo que a memória, se ela tem uma dimensão comunicacional, ela também será feita de códigos. E é sobre esses códigos que eu tenho me detido nessa discussão sobre a memória do futuro. Mas a gente vai aos pouquinhos. Muito bom, Mônica. Inclusive, você começou sua fala falando uma coisa muito curiosa, que é... Olha, se vocês acharem que eu estou avançando demais ou não, vocês me cortem aqui. E eu acho que essa talvez seja um grande problema dessa dupla que está fazendo aqui esse papel de host, porque a gente realmente recebe aqui como admiradores dos trabalhos dos professores e dos convidados também, então dificilmente a gente corta alguém. Esse é um processo que a gente vai sempre falhar, eu acho. E que bom, né? Tá. Que a gente vai falhar. Com certeza. Agora, passando acho que você já puxou um fio aí para esse nossa segunda parte dessa pergunta que conecta a essa ideia de memória. Uhum. E aí eu queria que talvez você pudesse elaborar um pouco melhor esse processo da construção realmente, acho que talvez nesse diálogo entre você e o Marco, vocês pudessem explicar para a gente um pouco como que vocês compreendem essa relação entre passado, presente e futuro no conceito de memória do futuro. E, de certa forma, como que ele é relevante para a comunicação. Tá, vamos ver. De tudo, perguntas, cursos, né, que vocês fizeram. Mas, enfim. Então, veja, eu vou pensar sempre a partir desses eixos teóricos, tá? Então, vamos lá. O Lotman vê a memória como algo que se move, que se movimenta a partir dos textos. Legal. Um outro autor que a gente tem discutido no grupo é o Paulo Gerdovski, que é um sociólogo italiano, ainda que tenha esse nome, e ele discute essa questão da memória do futuro a partir da sociologia, né? Então, a gente está tentando trabalhar a partir da comunicação. Quer dizer, fazendo uso desses eixos todos para gerar uma outra ideia. Para o Gerdovski, ele parte da ideia de que, primeiro, o passado, ele não é
considerado como uma coleção de fatos acabados. Então, o passado não é uma coisa que está lá estanque. Essa concepção, ela bate com o Lotman também, né? O Lotman também vai ter, inclusive em alguns textos muito interessantes, que ele vai fazer um pouco essa discussão temporal, mas você tem que ficar meio pescando na obra dele onde é que estão essas coisas. Então, o que acontece? Memória do futuro é uma perspectiva sobre esse passado que a gente poderia dizer que não passa, né? É um ainda não. Então, o que ele quer dizer com isso? Que esse passado, ele é fruto de... Ele vai revelar ambições, visões, imagens, desejos, situações que não foram necessariamente realizadas e que podem aparecer sob muitas formas. Uma delas é sobre um certo lamento, né? Eu digo assim, eu não fui médica. Então, são imagens que eu teria do passado, desejos, sonhos, expectativas, expectações que não se realizaram ainda, mas que podem estar, né, num futuro, elas podem aparecer. E o que acontece? Essa possibilidade significa também que o futuro, ele também não é alguma coisa que está lá adiantado. Ele é também uma possibilidade do presente, né? Então, isso é muito interessante. E a gente vai perceber essa questão porque em outras produções culturais que a gente pode observar, não mais pensando estritamente no sociológico, mas até do ponto de vista comunicacional, a gente vai reconhecer isso, por exemplo, em algumas cenas midiáticas juvenis, como a cena steampunk, que foi uma das pesquisas que eu fiz antes de chegar na Memória do Futuro. Na verdade, a Memória do Futuro começou a partir da pesquisa dos steampunks, que é inicialmente um gênero de ficção científica que imagina o futuro como a decorrência da era vitoriana. Então, eles imaginam, por exemplo, computadores a vapor, né? Como teria sido o mundo se o mundo tivesse evoluído a partir da Revolução Industrial? O que teria acontecido? Então, no steampunk, nessa cena jovem, que ganhou as mídias, então hoje a gente tem várias séries na Netflix, por exemplo, que tem essa perspectiva steampunk, retrofuturista, né? Foi o primeiro momento em que me despertou uma curiosidade de, que jeito é esse de pensar e de lembrar que é para o futuro, mas é para o passado? E aí começaram as pesquisas bibliográficas somadas às pesquisas de campo. Então, o que acontece? Há uma montagem temporal entre esse presente, passado e futuro. O passado não passou, o futuro é uma perspectiva do presente. Então, nessa montagem, nesse jogo, é que é possível a gente dizer que tem alguma coisa que se lembra que não é só aquele passado lá estanque, né? É um lembrar que também é projetivo, é um lembrar que, eu digo assim, e que se junta com outras coisas, né? Como... Sim. A ucronia, por exemplo. Essa história contrafatual, né? Tem um pesquisador que a gente trabalhou um pouco, o Pelegrin Campo, e ele discute essas possibilidades, o que poderia ter sido se, né? Então, aí entra essa sofisticação, vamos dizer, da memória, a gente interpretando fatos, quer dizer, a corrente da história natural, mas o que poderia ter acontecido se lá atrás tivesse ocorrido um outro evento. Então, isso vai afetar diretamente o presente e o futuro, se a gente for pensar, né? Então, essa é uma das possibilidades. A Mônica estava comentando sobre o retrofuturismo. Quer dizer, esses grupos steampunks trabalham diretamente com essa possibilidade. Júlio Verne, né? Se a gente pegar o Júlio Verne, que é um dos escritores que trabalham muito com essa ideia, só que ele estava lá no passado, né? A gente pega ele hoje lá no passado para projetar esse futuro. Ele estava no passado e projetava um futuro. Então, essa movência que a Mônica coloca é muito interessante. Essa ideia da memória e o tempo, né? Esse tempo que não é fixo, que não é rígido, que ele está ali, mas que ele está influenciando o agora e está se modificando, né? Porque eu lembro muito daquelas
pesquisas não, aqueles passeios que chegamos a fazer nos museus, né, da Alemanha, essa recuperação da memória. Então, essa atualização da memória que em um momento ela foi colonial e que hoje existe uma discussão sobre esse momento colonial. Então, o que foi aquilo que nós fizemos? Então, há uma releitura daquele momento, né? Desse passado que não terminou, né? Então, então, o que é a memória do futuro? Pegando esse gancho que o Marco está falando, até pensando nesse colonialismo, que eu também falaria disso, eu vou falar mais para frente, mas essa ideia de que tem ali um futuro que foi excluído, né? Ou foi criado de uma outra maneira. Então, é possível voltar, a ideia de memória do futuro como reparar isso? É possível fazer essa reparação. Me perdoem se eu vou falar uma grande besteira aqui, mas é muito de volta para o futuro isso, não é? Não é? Dessa sensação. Isso é tão interessante, porque ouvindo vocês falar sobre essa questão, né, que o passado não é estanque, que o futuro faz parte do seu presente, sim, porque o que você está vivendo hoje é o futuro daquele passado. Exatamente. E cada vez que a gente resgata alguma coisa na memória, e aí no sentido, né, o mais senso comum, é uma nova experiência, é um passado diferente que a gente está trazendo. Exatamente. Né? Você lembrar daquilo. Essa semana eu me mudei há pouco tempo e eu estava organizando os livros infinitos, né? Que eu acho que eu não vou acabar nunca. Estou com essa sensação. E aí eu me deparei com aquele livro, o Almanaque dos anos 80, que é a minha adolescente, a minha juventude. Que delícia, né? Voltar ao passado. Mas cada vez que você tem esse tipo de experiência né? E tem a oportunidade de voltar, entre aspas, aí ao passado, você traz uma perspectiva nova e você está num momento de vida novo. Exatamente. Muito bom. Então, essa noção é uma noção que também passa pela própria memória social, cultural, por alguns autores, que é isso. A gente nem sempre, eu evito falar essa ideia de que é um resgate, justamente porque você vai recriar, você vai criar uma nova experiência, né? Então, a memória é como esse processo de fazer essa evocação, de trazer, mas, ao mesmo tempo, sempre vai ser algo novo, né? Então, acho que é bem isso. Eu lembro, só fazer uma observação curiosa. Esses dias, eu entrei na internet, nas redes sociais, e existe um site chamado Soviet Visuals. Então, assim, existem pessoas que ficam colecionando imagens, referências culturais, músicas do período da União Soviética. E isso aparece de uma maneira muito curiosa, porque vão surgindo as imagens, e as pessoas comentando, né? Então, tem tanto O que significa isso? As possibilidades até, e no caso a gente pode até explorar isso um pouco mais, do consumo. Quer dizer, de novo, o que era uma coisa do passado, como uma visão política de mundo, né, uma divisão política e nada mais do que isso, hoje ela passa a ser apreciada de uma possibilidade de consumo, inclusive, né? O consumo da camisa, dos objetos que aparecem, das fotos. É muito interessante isso. Eu lembrei disso e dos automóveis. Tem um canal só sobre recuperação de automóveis antigos. Então, assim, são oficinas que recebem ou compram automóveis antigos para reproduzir e vender. Vão nos encontros de pessoas que colecionam e eles vendem. Então, tem um negócio aí de carros antigos de 20, 30, 40, 50 anos. Então, é muito curioso a gente pegar essa ideia, né, da memória e trazê-la de uma outra maneira, né, trazendo uma outra faceta, uma outra leitura. Sim, Marco, isso é muito, muito interessante e tem a ver com todo o nosso trabalho e reforça um pouco a pergunta anterior, que era sobre a importância da comunicação, né? Quer dizer, por que isso importa para a comunicação? Então, a gente pode falar da comunicação midiática, como a gente pode falar da comunicação interpessoal, que essa
perspectiva da memória e também desse jeito, né? Quer dizer, algo que não está lá estagnado, mas que pode falar a um futuro, ela aparece de muitas formas. Eu acho que tem uma questão importante que seja como produção midiática, seja como produção estética, que é isso que você também trouxe aqui, e a gente não pode esquecer que essa discussão de quanto a memória e a memória do futuro, agora a gente pensando nisso, mas a gente pode falar desde os anos 80 da chamada cultura da memória, né, do boom da memória. Quer dizer, há uma necessidade num primeiro momento, claro que alguns autores vão trazer essa dimensão de que há um presente muito esgarçado, né? Então, a gente vive num presente incerto, num presente quase que desesperançado, um presente fraturado, com a velocidade, isso tudo fica muito mais aflorado, né? Então, o que a gente vai perder tudo? Então, há um desejo de um retorno. Então, num primeiro momento, então lá nos anos 80, o Andreas Roysen chamou esse momento de cultura da memória, em que a memória justamente se torna uma mercadoria. Quer dizer, quando a gente aproxima as dimensões do consumo, a memória também vai servir como uma mercadoria, ainda que as formas de consumo também convoquem memórias, né? Eu acho que é essa dualidade aí que tá em pauta. Mas o que é interessante também é essa ideia de que tem muitos sintomas que vão aproximar esse desejo social e, nesse sentido, completamente colado às práticas de consumo, de proporcionar esse retorno, mas que não é um retorno. É isso que a gente volta, né? A gente insiste. Não é um retorno pura e simplesmente, ou até com uma ideia nostálgica num sentido mais comum. Vou lá lamentar o passado e vou consumir esse passado. Não. Na verdade, há uma proposição de um novo futuro. É isso que acontece, né? Quando a gente entra nessa lógica, como você está trazendo, os consumos de carros antigos, experiências de visuais da União Soviética, imagens da União Soviética, não é para recuperar aquela União Soviética naquele sistema, não é nada disso. É um outro texto, voltando à minha primeira explicação, é um outro texto cultural que foi construído, né? Então, nesse sentido, essa perspectiva do futuro tá colada na memória, né? Eu acho só que eu quero fazer uma outra observação. Por que a gente, então, reforça essa ideia de que a memória é também do futuro, não é uma memória do passado, uma memória do futuro? Porque essa terminologia, eu diria, quase que uma definição, a memória é do passado, é alguma coisa que vem de Aristóteles. Porque Aristóteles é o pensador que institui o tempo na dimensão da memória. Porque até então, eu não vou fazer aqui um tratado da memória, mas só para a gente ter essa noção de que a memória era pensada como miticamente, né? Depois ela entra num processo de ser pensada de um modo, vamos chamar, laico, né? Há uma laicização da memória, mas é Aristóteles que introduz a dimensão no tempo. Então, ele vai dizer que a memória é do passado, é essa possibilidade de lembrar o tempo passado, né? E isso, de alguma forma, se cristalizou, caiu no senso comum, a ponto de a gente entender a memória só como um banco de dados, alguma coisa que pode ser reduplicada, e não como algo novo, né? Então, essa perspectiva é muito interessante para a gente. E veja que até quando a gente vocês também nessa dimensão dessa primeira pergunta que emendou com o consumo, e a gente pode trazer para as formas de pertencimento, né? Que vocês também estão aqui pensando nisso, relacionado ao consumo. É interessante que nessa perspectiva que o Marco trouxe há um pouquinho, né? Quer dizer, o que aconteceu com os futuros que foram excluídos do colonialismo? O Marco trouxe o exemplo lá dos museus da Alemanha. Mas dessas práticas que a gente observa, e eu pesquisei bastante tempo, o grupo pesquisou muito tempo, os steampunks, eu cheguei a entrevistar um casal já de pessoas jovens, adultos. Eles eram pretos e eles faziam o steampunk, eles faziam uma personificação, se vestiam como um assistente do Thomas Edison, que era também preto.
Essa pessoa, é o João Paulo, se não me engano, João Paulo Dames é o nome dele, ele dizia assim, eu estou fazendo um personagem que era preto, porque para justamente reivindicar esse lugar e essa existência, né? Essa lembrança, porque, na verdade, muitas figuras foram esquecidas. Depois eu fui pesquisar e aqui vou até contar uma situação bem de bastidor, mas ok, né? Eu submeti um artigo para uma revista e eu narrava esse episódio. O parecerista que fez que foi tão interessante que o parecerista falou assim, seria interessante nomear esse assistente do Thomas Edison, porque senão cai de novo no mesmo esquecimento de que é uma pessoa preta e acabou quem é. E aquilo fez com que eu voltasse. Ele deu uma sugestão de que seria tal pessoa na vida real, e depois é isso mesmo, era um engenheiro afro-americano que tinha sido assistente do Thomas Edison e tinha tido uma enorme contribuição também na questão da luz elétrica, né? Dos inventos do Thomas Edison. Então, o que acontece? Essa dimensão, então, era uma brincadeira, o steampunk, mas essa possibilidade de ir lá para trás, falar de um futuro que foi negado no passado. Então, isso eu acho que diz muito respeito e é muito interessante a gente pensar do ponto de vista da comunicação, do consumo. Claro que ali estava se falando de um consumo midiático simbólico, mas também de uma nova forma de pertencimento. Então, esses novos pertencimentos, né, era isso que ele queria, era demonstrar a importância dessa pessoa a partir de uma prática lúdica, jovem, de entretenimento, que, em uma visão desavisada, vai dizer, ai, que bobagem, o que é esse bando de gente fantasiada? Só que tem muitas camadas. E a proposta dele também era situar esse indivíduo na história. Exatamente. Então, quer dizer, ele está lá na história, mas ele também está participando aqui, nesse evento, e ele tem a sua importância também. Então, não é uma fantasia do Thomas Alva Edison, mas é uma fantasia de alguém que esteve do lado dele e que trouxe uma série de contribuições para a sociedade. E normalmente esquecidas, né? E é uma forma de perpetuar o ciclo, né? Porque quando você traz, uma outra pessoa pode pegar e ter essa mesma atitude e dar um outro significado nesse mesmo processo, né? E aí não acaba, né? Exatamente. Muito, muito incrível. Interessantíssimo. Essa eu acho assim que é um exemplo incrível dessa ideia de por que essa discussão interessa para a comunicação, para o consumo, para a sociedade em geral, né? Não, perfeito. E a gente pode pensar outros exemplos também, né? Que não só dessas cenas jovens e lúdicas, mas esse atual desmonte, né? Vamos chamar assim, ou vamos chamar de ressignificações dos monumentos colonialistas, né? Então, há uma série de intervenções que justamente estão querendo falar o quê? Não, esse futuro nos foi tirado, mas a gente quer construir outro, né? Então, é mais um exemplo muito prático do nosso cotidiano comunicacional, né, político. Exatamente, além das construções das heterotopias. E a gente vê isso acontecer todos os dias com a língua portuguesa, né? Sim. Quantas palavras aí absolutamente normais, de novo, senso comum, já que a gente estava falando de década de 80, né? Na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, e o quanto a gente vê a língua viva, sempre. Modificando. Justamente nessa questão de pertencimento. Exatamente. De significações e etc. Exatamente. E de evolução. Né? Exatamente. Não, total. E tem também, acho que, até pegando esse ponto que a professora Mônica falou, existe uma incapacidade de reconstrução dessa história, né, desse resgate, de certa forma, purista ali sobre o que foi, né? Exatamente. Então, é um resgate, mas com uma nova cadeia de significados. Né, isso. Então, isso. Não é um resgate. Perfeito. Muito bom. Exatamente, é uma nova experiência. Exatamente. Tá certo. Bom, Mônica,
Vamos falar um pouquinho do livro, né? Você organizou recentemente com o seu grupo de pesquisa, o Minemon, o livro Memórias do Futuro em Textos Culturais Midiáticos, Perspectivas Semióticas. Qual foi a motivação para organizar esse livro? E fala um pouquinho desse processo, né? Que é um processo coletivo. Sim. E eu sei que dá trabalho, mas enfim, verdade. Conta um pouquinho para a gente. Trouxe aqui. Sim, então, o livro ele foi uma proposta de resultado de um produto quando eu fiz o projeto para minha Bolsa PQ, né? Então, assim, até situando a ideia de Memórias do Futuro, ela já participou, já está na sua segunda edição, digamos assim, porque a primeira estava muito voltada para os textos culturais midiáticos, então esse livro é resultado dessa minha primeira temporada de Bolsa PQ, digamos assim, primeiro projeto, mas porque tinha para ser pensado os steampunks, os espaços sociais e os textos culturais midiáticos, como esses, as séries, peças publicitárias, shows, nesse sentido que esse nome eu acabei por me apropriar, né? O texto cultural e o midiático ficou meio por minha conta, essa ideia de chamar esse texto cultural midiático para reforçar esses textos culturais produzidos e consumidos na mídia e pela mídia. E aí, o que acontece? Quando eu fiz essa primeira proposta, o livro era um desses resultados. Durante a pesquisa, foi aquilo que eu falei para vocês. Esse termo memória do futuro, ele existe na neurobiologia, ele na história, ele aparece nas literaturas que se voltam aos monges monásticos e ele aparece na sociologia, segundo esse autor, pelo menos o que eu tive mais acesso, o Jedlovsky. Mas aí, o que acontece? Eu comecei a pensar, não, se eu for pensar isso do ponto de vista comunicacional, precisa entrar os códigos. Então, digamos que a minha contribuição, a contribuição do grupo de pesquisa foi justamente adicionar a essa discussão alguns operadores que a gente começou a chamar de códigos, né? Porque já que toda a discussão comunicacional passa por aí. Então, o que nós fizemos? A gente começou a estudar coisas ligadas. O Marco já deu uma dica, falou das ucronias, né? Como essa pesquisa, a ideia de Memória do Futuro, nasceu da pesquisa dos steampunks, e lá eu percebi, a gente começou a discutir, perceber o retrofuturismo passou a ser um primeiro código. Então, digamos, um modo de organizar o tempo dessa memória, chamada do futuro, será retrofuturista. Onde que isso pode aparecer? Aparece em tudo? A gente vai analisar. Um outro operador eram as utopias. Por quê? Porque as utopias, elas aparecem como esse desejo de um outro futuro, né? E a gente foi percebendo isso, primeiro num trabalho muito antigo, né? Marco, acho que vai se lembrar, junto com uma orientanda minha, que era a Maiara Lobato, em que ela trabalhou sobre histórias invisíveis, São Paulo invisível, e aparecia já ali nos discursos das pessoas invisíveis, mas ela estudou a plataforma, né? Eu estou escutando as pessoas de estação de rua, nós estamos escutando. E ali, o que acontece? Aparecia a dimensão da utopia. E uma outra ideia era a ucronia, isso que o Marco acabou de falar, E a gente começou a estudar isso. E ainda mais as heterotopias, que é a construção de um outro lugar. A heterotopia, elas são as utopias situadas. Então, a gente começou a, vamos dizer, inventar essa brincadeira de dizer, bom, será que a memória essa memória do futuro, ela é codificada por esses códigos? Então, o que a gente fez como grupo? Chegando no livro. Esse é o terceiro livro do Minemon, né? Esse é o terceiro livro. Os outros dois foram da mesma história, eram projetos de pesquisa e o grupo desenvolvia, a gente compartilhava. Mas teve muito mais trabalho de campo nas outras duas pesquisas. Essa teve menos, né? Até porque atravessou um pouco da pandemia, então até que o livro saísse e tudo mais.
Então, o que aconteceu? O grupo, a gente estudou muito isso. Então, a gente leu sobre utopia, a gente leu sobre ucronia, a gente leu sobre heterotopia, a gente lia, claro, sobre memória sempre, sobre retrofuturismo. Então, o grupo foi lendo e as pessoas, os membros do grupo foram, de alguma maneira, trabalhando esses conceitos nos seus objetos de pesquisa ou objetos de desejo. Porque eu vejo assim, quando a gente olha agora para o livro, tem coisas que já são resultados de pesquisa mesmo. Então, tem aqui um trabalho da Luísa Moura, que trabalhou sobre a Gucci, ela era mestranda, e trabalhou com essa ideia de memória do futuro direto no trabalho dela. Então, aqui foi o resultado disso. A Luísa está aqui presente com isso. Talvez eu não vá conseguir falar de todos que estão, mas, de toda forma, a organização, eu posso te falar de como a gente organizou as partes do livro, né? Quer dizer, de alguma maneira, a gente foi trabalhando esses conceitos que envolvem memória do futuro, a partir do que cada um queria trabalhar nas suas pesquisas. Alguns muito de perto, como o trabalho da Luísa. O trabalho, por exemplo, a gente tem uma pesquisadora que é membro externo da gente, que está na Universidade do Minho. E ela lá tem trabalhado com as hortas urbanas, ela trabalha com alimentação, com o tema da alimentação. Então, ela foi reconhecer essas heterotopias e as utopias e as memórias do futuro na construção dessas hortas urbanas, no caso da Cíntia. A Lucila, que é minha orientanda, aqui ela não trabalhou com o objeto dela exatamente, mas ela é arquiteta, né, de formação e design, então ela foi olhar a cidade do ponto de vista da arquitetura, as mudanças. O Jorge, que trabalha sobre o TikTok, me orientando de mestrado, então ele também foi reconhecer em algum momento como que essa noção de futuro estava ali colocada, como a questão da memória podia aparecer. O trabalho da Lília, que era também minha orientanda de doutorado, já saiu, sobre o Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli tem produções que são extremamente retrofuturistas, né? Então, tem a presença da utopia, tem a presença da nostalgia. Então, dessa forma, a gente foi trabalhando com esses universos. O Gabriel Rossi, que foi meu mestrando, também terminou, fez um trabalho muito bacana sobre o Andy Warhol. Foi seu colega, né, Cássio? Então, o Gabriel fez um trabalho sobre o Andy Warhol, mostrando como ali já se vislumbrava uma série de processos comunicacionais presentes nos influencers, né, de hoje. E de toda... Então, ele fez assim, um trabalho muito interessante, mostrando essa possibilidade de como esse futuro pode ocorrer. A Débora Regina, que também foi minha doutoranda, ela trabalhou sobre uma exposição da Tina Turner, que no meio da exposição a Tina Turner morreu. Então, a partir dali, a gente toma como outro fenômeno que nós estudamos, que é o conceito de explosão do Lotman, mas aí fica para um terceiro podcast, em que ele vai falar das mudanças de rumo a partir das mudanças informacionais. E como algumas coisas que estavam tão paradinhas fizeram essa projeção. E um aluno também de iniciação científica que trabalhou com retrofuturismo no show da Beyoncé, também está aqui. E o Danilo, que também foi me orientando, essa dimensão mais do futuro na trajetória dos racionais. E Marco, que pode falar do próprio texto. Pois é, a próxima pergunta, né, Cássia? Inclusive, o próximo tópico tá um pouco conectado a essa ideia, né? De perguntar para o Marco, dentro dessa contribuição que ele tem no livro, que a gente sabe, né? Claro que a gente fez nosso trabalho de campo aqui, mas a gente fez um apanhado para dar uma olhada boa no livro. Marco, no livro você contribui com um capítulo, O Passado como Futuro Imponderável, Fragmentos e Projeções Palestinas. Você poderia explicar para a gente sua concepção de passado como futuro imponderável e como isso se conecta com a ideia de resistência? Pois é, aqui entramos nessa discussão tão urgente do nosso tempo, que é o problema palestino, né? E eu encontrei a possibilidade de fazer essa discussão utilizando, a partir de um filme rápido, um curta-metragem de uma autora palestina, sobre essa temática, sobre esse retorno à sua terra, né? Então, como se daria hoje o retorno à Palestina histórica.
a Haifa, é a possibilidade hoje, para quem se exilou, para quem foi expulso da sua terra, retornar pelo Google View. Então, ela retorna, o filme todo é baseado no Google View, e é muito interessante porque a voz narrativa é a voz de uma pessoa que, na época, em 48, foi expulsa. Então, hoje é uma pessoa idosa, mas na época era uma jovem. Então, é uma voz de uma pessoa jovem que vai entrando, que entra na cidade pelo Google View, e ela vai retomando os pontos históricos, e ela vai lembrando dos lugares que ela conhecia, e onde a família morava, e onde está o filho, e ela chamando o tempo todo pelo filho, né? E ela vai percorrendo a cidade de Haifa. Então, o que acontece? Esse vídeo me permitiu trazer essa discussão de um passado que tem grandes dificuldades de se projetar no futuro. Então, naquele momento em que a ONU estabelece uma divisão entre Palestina e Israel, de maneira equânime os territórios, e que logo em seguida os grupos sionistas passam a ocupar os territórios palestinos, né, que era determinado pela ONU, esse movimento de expulsão da população palestina, chamado de Nakba, desastre, catástrofe, ela pura e simplesmente incorpora territórios, expulsa a população e neantização, ela anula a história e a memória palestina. Na mudança das ruas, dos nomes das ruas, na mudança do nome das cidades, na mudança, na saída da população árabe palestina para que a população israelense possa encontrar espaço, porque elas estão migrando da Europa Oriental e estão chegando ali. Então, existe um grande processo migratório. Então, esse processo migratório, a expulsão palestina e o espaço, né? Então, o que a ONU determinou como divisão de uma terra e duas nações, hoje, ao meu ver, não existe essa possibilidade. Então, por isso, essa ideia do passado como futuro imponderável, o imponderável como indeterminado, fica pendente a perspectiva de se resolver este problema a partir do que foi definido. Então, o que foi definido hoje é impraticável, até porque existe um país estabelecido que não... Existe a ideia do sionismo estabelecido, e esse sionismo que está no governo de Israel não permitiria com que houvesse a possibilidade de retomada de territórios. Então nós temos um problema sério aí. Então o filme me permitiu discutir de uma maneira vívida essa situação pendente, né? Então aí eu completo, né, fragmentos e projeções palestinas. A projeção palestina no filme esta voz narrativa chega no mar, e no mar ela vê a saída possível. E que foi de fato o que aconteceu. A população palestina foi expulsa pelo mar, dali, de Haifa. E aí você tem outros autores, o Ghafan, eu até anotei aqui o Ghassan Kanafani, um autor que fala sobre Haifa, sobre a expulsão dos palestinos de Haifa. Haifa como se fosse uma referência simbólica desse processo, né? Então hoje, toda essa situação que ocorre em Gaza nos permite discutir todo o processo histórico e aonde nós chegamos. E esse momento atual, a mim, se coloca da seguinte maneira: há necessidade de se falar sobre isso, há necessidade de se encontrar
uma solução, embora a solução de 80 anos atrás não seja mais possível. Então, o que será possível para essa resistência palestina, por esse estar aqui agora com o desejo de se completar enquanto povo, com um território para viver? É continuar resistindo, acreditando na memória do futuro. Num futuro em que a memória faz parte ativa. Só que é difícil, essa ideia do não olhar o passado como algo congelado é fantástico nessa situação. Porque, de fato, não há como ver mais a situação definida tal e qual era e, de alguma forma, transformar este passado num futuro viável. Neste presente. Qual que é este presente? A flotilha Sumud, que está chegando e está tendo problemas, é uma alternativa. A possibilidade de um cessar-fogo em Gaza e a possibilidade dos palestinos ocuparem o território e se organizarem, reconstruírem, e a partir dali estabelecer um Estado, ainda que mínimo. Como que isso é possível? Então, a resistência ela está posta, só que a ideia desse passado, ela se coloca do ponto de vista cultural. Lotman é maravilhoso porque ele permite que os novos textos, os textos se reescrevam. Então, essa história, ela está posta, só que ela precisa ser, de alguma maneira, colocada em prática. Eu acho que o primeiro passo é até entender que não é um passado, né? São vários, né? É entender que são vários. E que, infelizmente, todos os passados, né, são difíceis de virarem futuros hoje. Sim. Mas que o trabalho é justamente transformar esse futuro imponderável num futuro. Num futuro que não está escrito, não tem um roteiro. Isso. Exatamente. Não existe aberto, um futuro né? aberto. Não Exatamente. colonizado com imagens já prontas Claro. e desgastadas. Porque esse passado ele passa pelo passado cultural, pelas referências culturais. E aí, querendo ou não, você trabalha com culturas, pelo menos duas culturas claras, a cultura judaica e a cultura palestina. Sim. Como encontrar uma solução diante dos fatos políticos que se desdobram de maneira terrível hoje? Bom, essa fala do Marco, ela reforça até um pouco a ideia da organização do livro. Quer dizer, o Marco tem esse passado que continua, né? Então, que não passou, marcado pela sociologia, né? Pela discussão, pela história, pelo sindicato. Pelo sindicato, então, assim, então tem toda uma força. Então, o grupo respeita muito. A gente tem 3 membros externos fixos, né? Então, é o Marco, a Cíntia e a Carol. A Carol Sotilo fez um trabalho bonito sobre a ocupação 9 de julho e discutia ali também a questão das utopias. E cada um foi articulando esses conceitos aos seus interesses, né? Então, o livro parte de um projeto que eu submeti ao CNPq, que é o meu projeto de pesquisa, etc., mas que permite a participação de cada um na organização desse trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o Comunicom, né? Na verdade, sobre o pré-Comunicom. Lembrando que o Comunicom acontece nos dias 14, 15 e 16 de outubro, está chegando. E, Mônica, você organizou uma mesa... Pode a memória criar futuros? E fala um pouquinho sobre essa dinâmica, qual foi a sua motivação para propor essa atividade no evento e como ela se insere nas discussões do Grupo Mnemon sobre Memórias do Futuro. Tá. Então, assim, essa proposta, na verdade, acho que eu já venho acho que já tem uns 3 Comunicons em que eu apresentei uma mesa do Mnemon, que eu organizo,
E o que acontece? Essas pesquisadoras, é uma história até bem bonita, porque em 2015 nasce o Minemo oficialmente, né? Os grupos de pesquisa são instituídos no CNPq, aqui, né, no nosso programa. E, ao mesmo tempo, se formou o GT de Memórias nas Mídias da Compós, né? Também não tão coincidentemente, né? Eu não estava na fundação, eu estava como uma das apoiadoras iniciais, mas eram 3 outros proponentes, né? Uma é a Bárbara Heller, a Priscila Perazzo e o Heron Vargas. Então, naquele momento, se fundou pela primeira vez um GT na Compós, voltado aos estudos de memória, mas muito pautado na memória nas mídias. E ali eu me aproximei, eu já era amiga do Heron, mais do Heron, né? Depois eu fiquei mais amiga da Bárbara, da Priscila. Naquele grupo eu também conhecia a Ana Paula Goulart, que já também era uma pesquisadora já bastante consolidada nesses estudos de memória, ela é do Rio de Janeiro. A Lúcia Santa Cruz, que é da SPM Rio. E lá a gente foi consolidando esse trabalho, assim, fomos buscando parceiras de outros textos, além de parceiras de vida, e assim, né, de companheiras, amigas e tal, de trocas. E a gente foi formando, a gente decidiu formar uma rede de pesquisa em memória e comunicação. Então, é a Rememora, é uma rede de pesquisadoras em comunicação que nós fundamos, na verdade, no GT da Compós, que eu não vou lembrar em que ano que foi. Ah, não, já sei, foi em 18. Então, foi em 18. E essa fundação... 8 mulheres. Também tem a Carla Covarrubias, que é uma pesquisadora do México. E tem a Tereza Neves, do Rio, que também agora ela se aposentou, então... Tem isso. Então, digamos que o fixo está aqui, tem a Fernanda Nalon também. E a rede agora cresceu muito. Então, essa rede foi, inclusive, ela aconteceu e foi fundada no Comunicom, num evento de um pré-Comunicom, em que eu convidei essas pesquisadoras, né? Enfim, minhas colegas, amigas, e ali se fundou, a gente fez uma ata de fundação, etc. Então, essa chamada, essa proposta, tem a ver com uma possibilidade de trazer membros da Rememora. A Rememora hoje cresceu, é uma rede maior, enfim. E o tema em si, Pode a Memória Criar Futuro, claro que diz respeito à minha pesquisa, né, o tema da minha pesquisa e que a gente desenvolve no Minemo, a Memórias do Futuro, mas todas elas, de alguma forma, podem responder a isso. Né? Então, assim, o que elas vão trazer, não com essas teorias, claro, mas a grande pergunta é, a memória cria futuros? Né? A memória, sem pensar exatamente em memória do futuro como esse conceito, que a gente está partindo de vários autores, introduzindo outras questões conceituais, como esses códigos que eu falei para vocês. Então, claro que com outras perspectivas. Mas a ideia inicial é trazer mais um espaço tão da Rememora, do GT da Compós. Eu coordenei GT, estive na coordenação 2 anos como vice, 2 anos como coordenadora desse GT, e que hoje a gente, a partir da reclivagem de 22, a gente chamou de Estudos de Memória e Comunicação. Então, o GT está com um tema bem mais próximo, né, do que só memória nas mídias. Fantástico, Mônica. Agora, a gente vai abrir um pouco sobre os conteúdos que vão ter dentro dessa mesa do Pré-Comunicom. Eu acho que eu vou já direcionar, então, minha pergunta para o Marco, que ele consegue me ajudar a explicar um pouco do conceito da mesa, e se você também puder contribuir dentro dessa fala, vai ser importante. O painel vai contar com algumas pesquisadoras e pesquisadores, como você já trouxe alguns nomes aqui, eu vou também relembrá-los, porque são importantes. A Ana Paula Goulart Ribeiro, que é da UFRJ, a Bárbara Heller, que é da Unip, a Lúcia Santa Cruz, da SPM Rio, e a Priscila Perazzo, que é da USCS. E, claro, Marco também vai fazer parte dessa mesa. Vamos começar, então, com essa pergunta, Marco. O que a gente pode esperar dos debates dessas diferentes perspectivas para a mesa? E quais temas ou abordagens você destacaria, acho que começando um pouco pelo seu estudo, e aí eu vou convidar também a professora Mônica a completar. Bom, eu tô orgulhoso em participar dessa mesa maravilhosa aqui. Ana Paula Goulart, que tem um trabalho super bonito, né, sobre a Folha de São Paulo.
trazendo a discussão da ditadura, né, a presença da Folha no processo da ditadura militar, cívico-militar, a Lúcia Santa Cruz falando sobre nostalgia, a Bárbara Heller com o espaço prisional e remissão da pena por leitura, Priscila Perazzo de traumas de mulheres migrantes, e eu retomando essa discussão do livro Memórias do Futuro, com o passado, o texto, né, o passado como futuro imponderável, fragmentos e projeções palestinas. Então, eu acredito que vai ser uma mesa muito bacana, com um debate muito interessante, que vai poder trazer diversos elementos, né, da memória e da comunicação. É interessante a gente pensar que eu vou estar na mediação, né? Então, a ideia é pensar essa memória não só como passado, mas algo que pode, a partir dos seus elementos, projetar e construir um futuro melhor ou imponderável, não sabemos, né? A gente sempre tende a falar que é tudo melhor, né? Mas também tem os horrores, né? Os impossíveis. Então, o Marco trouxe bem, né? Eu acho que a proposta é que cada uma tem uma temática bastante diferente, mas sempre voltando a essa ideia, né? Quando a gente pensa no que a Ana Paula, no trabalho da Ana Paula, é um trabalho lindo também não é com um grupo de pesquisa que ela coordena, mas é uma equipe, né? Em que elas fizeram uma pesquisa sobre o envolvimento da Folha na repressão, né? E é isso, que futuro a gente pode construir a partir daquele passado, né? Aquele passado tem que ser discutido, tem que ser falado, não pode ser apagado, né? Não pode ser recontado como se fosse outra coisa, exemplo do que fazem os bolsonaristas, de modo geral, né? Então, o que a gente pode perceber aqui? Todos esses temas, me parecem, né? Eles partem de situações bastante duras, né? Então, no caso da Ana Paula, o caso da Lúcia, a Lúcia trabalha com... A Lúcia tem se dedicado muito aos estudos de nostalgia, sobre nostalgia, e a nostalgia tem uma questão muito interessante, que é a gente olha para ela como se ela fosse um lamento, só voltada àquele, eu perdi aquele espaço, aquele lugar, essa questão da dor, tem aí uma certa tristeza, mas ela tem trazido pesquisadores, e até recentemente a gente teve contato com uma delas, a Catarina Niemeyer, que vai falar de uma nostalgia propositiva, uma nostalgia que, quando a gente olha para o nosso passado de um modo crítico e avaliativo, é possível construir um outro futuro, né? Então, a nostalgia também pode falar ao futuro. Então, todas essas temáticas aqui passam um pouco por isso. No caso da Bárbara, ela tem se dedicado também a um projeto muito bonito, que é voltado à mediação de leitura em mulheres em situação prisional, né? Em mulheres privadas de liberdade. E, nesse momento, ela faz mediações com textos e faz trabalhos, né? Perguntas, e ela vai escutando, e ela vai trazer para a gente, se é possível ou não, algum futuro a partir das histórias de vida daquelas pessoas também tão vulneráveis, né? E a Priscila, num projeto que eu também faço parte como integrante, não sou a coordenadora, e a Bárbara também, que é sobre os traumas vividos por mulheres migrantes. Ela especialmente está se trabalhando com venezuelanas. Então, mais uma vez, será que a questão traumática, as violências sofridas, elas podem gerar alguma outra coisa, né? Podem gerar futuro. Se lembrar disso torna possível uma projeção mais imaginativa e libertadora, né? Não sei, isso é o meu desejo. Que a gente alimentar uma utopia. Alimentar a esperança utópica, né? E, exatamente, o impulso utópico. Acho que vai ser por aí. Vai ser bom. Eu vou... Engraçado, aí de novo, mais uma vez, né? Eu estou aqui desde o início do podcast com a pergunta batendo aqui na minha cabeça. E você falou de novo sobre a questão da nostalgia. E recentemente, enfim, na mídia apareceu essa onda toda, né? Do Labubu. Uhum. Né? Do bonequinho, da pelúciazinha, tal, milionária. E atrelada a um movimento
que seria, né, desse resgate da infância por parte das pessoas, né, da necessidade dos adultos de resgatar alguma coisa, né, que fosse, vamos dizer, infantil. E, ao mesmo tempo, a gente vê um outro fenômeno que é a adultização das crianças, né? É interessante, eu não sei se eu estou divagando aqui, mas são dois movimentos, né, opostos e que têm, a meu ver, essa mesma dinâmica que vocês estavam falando de o passado puxado para o presente que pode virar um futuro e você pensar num futuro que você está vivendo já no presente há mais ou menos quase 20 anos, mais de 15 anos com certeza. Eu trabalhava no Bolsa de Mulher, que era um portal com foco em conteúdo para as mulheres, né? Conteúdo do universo feminino, e eu escrevi lá uma coluna com base naquele filme, De Repente 30, que a protagonista, ela queria tanto ser adulta, que um pó de pirlim-pim-pim lá caiu na cabeça dela, e ela virou adulta, e aí tem um monte de questões, e que ela percebe que não, né? É melhor eu voltar a viver a minha infância, tudo ao seu tempo, né? E aí, não sei, só me veio essa cabeça, não sei se vocês têm algum comentário para fazer, mas esses dois movimentos, né? Um de volta, entre aspas, outro de ida para o futuro, sim, entre aspas, também. É interessante você trazer isso, Cissa, porque quando eu me referi aqui lá a primeira pergunta de vocês sobre como eu conheci, como nós nos conhecemos, né? Eu vinha de uma pesquisa assim, então eu trabalhava com o universo de como, porque eu tinha acabado de ter filhos, então para mim era uma loucura ver certos desenhos animados, certas coisas que, gente, eu lembro minha filha, ela estudava numa escola na pré-escola e ia ter uma festa de pijama em que eles iam assim, começava à meia-noite, eu dizia, mas espera aí, ela tem 3 anos, ela vai para uma festa que começa à meia-noite, então era esse processo, né, de adultização. E eu acredito mesmo que tem a ver com esse nosso presente estilhaçado, né? Então, esses movimentos de que, ou esse retorno, esse desejo de retorno, né? Porque esse retorno nunca é igual. Então, acho que isso diz respeito a um certo senso comum. Vamos retornar o passado. Não, a gente... sempre a memória é algo que parte do presente e esse passado nunca é como ele foi. Primeiro porque existe um tempo, um déficit temporal em que a gente vai nublando. Neurobiologicamente se entende que os caminhos que você constrói, a informação que vai se sedimentar não são os mesmos quando você volta para ela, reevoca. Então, tem diferenças. Então, não é sempre ir lá igual, mas há um movimento, parece um sintoma do nosso tempo. Querer viver lá e querer viver aqui, nesse presente tão incerto, né? Gente, incrível, o papo tá ótimo. Agora a gente vai entrar num bloco, a gente está quase encerrando, mas um bloco muito importante. É o nosso papo de café, o que a gente costuma brincar aqui. O pessoal tem muita curiosidade para ouvir os professores, os doutores, sobre métodos, né? E as pesquisas de vocês envolvem escuta, sensibilidade, fabulação. Então, vai ser mais uma pergunta daquelas difíceis, tá, Mônica? E Marco, vamos por partes. Primeiro, como trabalhar metodologicamente com sujeitos e contextos em que não só a palavra, mas também o corpo e o silêncio são formas de expressão. E aí entra um outro ponto que, na sua prática metodológica, Mônica, você inclui flannery, história oral, observação de cenas culturais. Quais os cuidados que você considera essenciais para lidar com contextos vulneráveis, evitando capturar esses contextos, né, de uma forma incorreta ou, enfim, não adequada, né, inadequada, ou reduzir a sua complexidade?
Porque é interessante, né? Silêncio, escuta. Conta um pouquinho pra gente aí essa confusão aí que a gente inventou. Essas perguntas são a tal pergunta curso, né? Vocês podem já começar. Eu brinquei com a Thaís, né? Quando ela mandou as perguntas, eu falei, vocês estão ficando especialistas, né? Super especialistas. Obrigada. Então, assim, acho que você toca em coisas muito importantes. Acho que eu vou tentar juntar e vamos ver. Você falando agora, me veio à memória a fala do parecerista do projeto submetido ao CNPq, quando eu falei, né, que eu queria agora nessa nova segunda temporada, segunda gestão da Bolsa PQ, eu iria tratar somente de pessoas em situação de rua. O primeiro, que era do livro, tinha lá os textos, teatralidades, coisas mais lúdicas. E aí o parecerista, a parecerista falou assim, que seria muito importante se o pesquisador se modificasse. Eu achei aquela fala, assim, de alguém que leu realmente com muita sensibilidade. Por quê? Porque quando você pensa em trabalhar com pessoas em contextos de vulnerabilidade, você pensa em proteger essas pessoas, né? Então, tanto é que por isso que o projeto passa pela Plataforma Brasil, você tem que elaborar aquele documento, né, de termo de consentimento livre e esclarecido, você tem que garantir que essa pessoa vai ter proteção, vai ter segurança. Muitas vezes passa por essa importância do anonimato, que é uma questão problemática na história oral. Porque na história oral você nomeia os seus sujeitos. Quando eu trabalhei com os cosplayers steampunks medievalistas, eram grupos jovens, né? Ali eles queriam se dizer. Eles querem se mostrar, né? Eles querem se exibir, serem fotografados, dizerem o nome, contarem essas histórias. Aqui eu estava num contexto que eu não sabia muito o que eu ia encontrar. Essa é a verdade, né? Ainda que nós estejamos trabalhando num lugar, essa é a primeira leva o grupo de 10 entrevistas que eu já completei, era num centro de acolhimento. Então, as pessoas não estavam na rua, eu não fui sentar do lado das pessoas na rua. Mesmo assim, né? Então, tem essas mudanças aqui. Então, o parecerista dizia assim, o pesquisador tem que se modificar. Falei, nossa, que interessante essa fala. Então, como é que você lida com isso? Como é que você lida quando o seu sujeito de pesquisa, ele se expressa de outras maneiras? O que eu tenho para te dizer e para falar, eu não tenho nenhum treino nisso, talvez eu tenha da vida, né? Também estou me lembrando disso agora, quando eu era bem jovem, eu trabalhava em creche, eu fui voluntária durante muito tempo, então eu tenho um pouco essa coisa, e eu acho que a profissão de professor, eu também eu dei aula desde a pré-escola, eu passei por todas as faixas etárias, até o doutorado, enfim, que é me colocar um pouco à escuta, né? Então, acho que se você tem alguém ali que fala com o corpo e com o silêncio, talvez o meu próprio corpo também tenha que ter essa disponibilidade. Então, eu acho que a escuta, seja do próprio silêncio ou de tudo aquilo que eles dizem, é o primeiro passo. Né? Só que é claro que são situações diferentes, assim, as que eu vivi. Vocês elencaram aqui praticamente a minha história mesmo, né? A minha história metodológica. Então, com a Flanery, que eu pratiquei junto a esses grupos jovens, era diferente, porque eu ia para o meio dos eventos, os eventos de cosplay, steampunk, eu meio que me perdia nisso, eu não tinha nenhum roteiro prévio, e nesse sentido eu bebo bastante na história oral, então eu tinha uma pergunta que era como você começou a fazer cosplay. E a partir dali, aquilo ia brotando e eles iam me dando ganchos, então tinha alguns roteiros e, inclusive, incorporando coisas que foram surgindo ao longo da pesquisa, como a questão do preconceito em relação aos cosplayers. Eu nem tinha ideia disso.
Mas isso foi surgindo na fala deles. Então, eu ia incorporando, né? A pesquisa vai crescendo junto. Então, ali era diferente, porque tinha, nessa Flannery que eu fazia, eu tinha que me envolver com absolutamente tudo. Então, era essa entrega. É totalmente diferente da ideia de que o pesquisador vai ficar lá no seu escritório, tendo distanciamento do seu objeto de pesquisa, né? Então, eu quebro um pouco essas chaves. Então, assim, eu efetivamente me entregava naquele espaço e eu era movida pela uma sensibilidade, assim, pela uma estesia local. Então, com quem que eu ia falar? Eu ia pela minha intuição. Então, eu ia selecionando essas pessoas na Flannery. O que é diferente é que eu tinha uma intenção de pesquisa. Então, isso, de fato, faz com que seja uma Flannery, não a Flannery do Walter Benjamin, né? Foi a partir de um estudioso da educação, que é o Peter McLaren, que eu também bebi de fontes mais teóricas. Quer dizer, mas o básico que eu vou dizer sempre, gente, é assim, a gente tem que ter sensibilidade. Quem veio escolher estudar comunicação e estudar pessoas, né? Estudar no sentido de entrevistar, de se lidar, você tem que se munir de sensibilidade. Então, é você pôr seu corpo também em contato com o outro corpo. É uma relação amorosa. Acho que é isso, talvez, de uma certa forma, para dizer para vocês um pouco desse desenvolvimento, né? Os cuidados também. Eu poderia aqui lembrar e citar o Roland Barthes, quando ele fala que quando você escuta, você é como se o outro dissesse, toque-me. Né? Quando você escuta alguém, é quando o outro está te dizendo, me toca. E a gente faz esse exercício com a nossa voz, com a pergunta, com o nosso acolhimento, que pode ser não verbal. Porque, sim, o corpo é mídia, sim, o corpo comunica. Então, a gente só não está no registro né, oral, verbal, mas a gente está em outro registro. O que a gente também pode aproximar de um tipo de pesquisa, que é a pesquisa afetiva, né, que o Morisot vai falar sobre isso. Então, um tipo de pesquisa em que esse afeto, a sensibilidade, ela vai ficar mais forte nessa relação. Você me faz essa pergunta que eu considero assim o mais difícil de todas, né? É um desafio e eu não sei se eu te respondo, se eu faço bem. A pergunta é, eu não sei se eu faço isso. Porque você faz uma pergunta bonita que é como é que você evita capturar e reduzir a complexidade, reduzir aquela situação, né? Então, eu me lembro, e depois o Marco pode trazer melhor a experiência, a primeira que a gente fez com pessoas em situação de vulnerabilidade foi com um vizinho do Marco. Claudemir. Que o Marco chama, e o Marco já tem uma proximidade com o Claudemir, eu não. Então, o que eu posso, até acho que posso narrar melhor isso que eu tenho vivido agora nesse centro de acolhimentos. Então, onde é que está o problema para mim, como pesquisadora? A gente chega lá, essas pessoas que vão falar, elas estão no lugar, então não tem uma entrevista prévia, nada disso. A assistente social faz a mediação, então é uma coisa que eu fico um pouco na mediação dela, na escolha dessas pessoas. Mas não que ela conheça a vida deles, porque nós já tivemos inúmeras surpresas, assim, pessoas que falaram que tinham já cumprido pena, a relação com droga, a gente teve a figura de uma pessoa que estava muito perturbada. Então, assim... Gente que matou. Gente que praticou homicídio, que cumpriu pena, que vai narrar. Então, não é que tem uma mediação no sentido, essa historinha é bacana. Não, a pessoa não sabe, é assim. Você quer dar entrevista? Então, eles chegam e eu apresento a pesquisa. Eu vou narrar um episódio que foi muito forte. Eu estava sozinho, o Marco não tinha ido comigo. Então, eles sentam, eu faço essa pergunta inicial, você pode contar a sua vida desde o começo, como a pesquisa quer saber sobre as suas histórias de vida, sobre os seus sonhos, sobre como que você lida com a cidade, o que você... eu não uso a palavra consumir, porque consumir logo dá a ideia de droga e tal, mas o que você gosta de comprar, o que você gosta de fazer, fale de você desde o começo, tal, e cada um vai de um lugar, porque essa é a coisa da história oral. A fala pode começar de qualquer lugar, e eu tenho que ter essa escuta. Então, eu entendo eu acho que eu faço um bom trabalho de escuta, mas onde é a grande dificuldade? Traduzir isso.
Então, a tradução, que é a linguagem, né? Como é que eu vou escrever sobre essas pessoas? Como é que eu vou evitar essa... Porque, de qualquer forma, a linguagem, ela cria hierarquias, né? Eu não estou dando voz, essa pessoa tem voz, mas a gente sabe que a linguagem cria uma série de barreiras, armadilhas. Então, como é que você traduz isso? Né? Isso é extremamente difícil. E eu não vou dizer que, como eu faço isso bem. Não, eu acho que eu escuto bem. Eu posso dizer que eu acho que eu sou uma pessoa que eu consigo entrar um pouco na história do outro, né? Não viver a história dele, evidente, mas me colocar à escuta. Agora, a grande dificuldade é a tradução. E eu acho que esse é um caminho. Então, não tenho resposta. Eu conto uma história para vocês, assim, desse momento que eu estava com uma pessoa que, desse conjunto de 10 pessoas que eu entrevistei até agora lá, acho que tem 9 que não foram para a rua por causa de droga. Essa pessoa era uma delas. Então, ele me conta uma história absolutamente dramática. A dado momento, essa pessoa se emociona e eu também. Então, imagina, o entrevistado e a entrevistadora com lágrimas nos olhos. Mas era impossível eu não me emocionar. Era impossível. Então, assim, mediante a força desse depoimento e a fragilidade da situação. Um cara que ele estava estudando, ele estava estudando online, pelo celular, porque todos têm celular. Todos têm celular. Então, gente, é um caminho aqui a percorrer, é um aprendizado. Não tenho aqui a receita do bolo. Eu acho que primeiro, uma escrita, eu penso, né? Que talvez a gente fez uma opção e o Marco talvez possa falar isso, trazer um pouquinho. Talvez uma escrita mais narrativa, né? Eu tenho, eu vim de letras, eu tenho um pouco essa facilidade. Então, uma escrita mais narrativa, eu acho que ajuda a construir um pouco a fazer essa tradução. No caso da minha pesquisa atual, muito mais difícil do que com a dos jovens cosplayers. Porque eu, de fato, acho que eu nem pensava muito nisso. Era mais a tradução foi mais fácil. Nesse caso, eu acho mais complexo. Não sei se você quiser falar um pouco daquele texto que a gente publicou. Do Claudemir. Porque o Claudemir eu chamo ele, tive contato com ele hoje, inclusive. Ele é um vizinho persistente. Ele mora na esquina do meu prédio. Isso há 8, 9 anos. E criamos uma relação, né? A Mônica depois, mas primeiro eu. Querendo saber o que aquele sujeito estava fazendo. Passou a pandemia ali. Né? O sujeito... De máscara. De máscara e ele tinha ali, naquela esquina. E é uma pessoa que tem toda uma sensibilidade, tem toda uma leitura fragmentada de mundo, mas ele traz à porta tudo isso um pouco que a Mônica estava comentando com esses personagens que a gente está entrevistando agora na casa de acolhimento. Quer dizer, talvez a grande diferença que eu particularmente vejo em relação aos cosplays, os steampunks, é que se os jovens steampunks têm o desejo do espetáculo, né, para aparecer, para se manifestar, para explicar suas vidas, falar um pouco, esses indivíduos que estão vivendo na rua, eles querem um pouco falar de si, ter oportunidade para falar. E quando a gente dá essa oportunidade, eles falam. Né? E é muito bacana, porque essa escuta, quer dizer, toda essa sensibilidade que a Mônica, que a gente tem de ouvir e perguntar, parece que tem uma conexão, né? Eles também entendem isso claramente e se oferecem, vamos dizer, quase inteiramente, né? Não existe claro nada... que a memória, ela tem, a gente fala também, né, nos encobrimentos, né? Então, as lembranças encobridoras. Então, às vezes, tem coisas que não aparecem de um primeiro momento. Mas a gente faz entrevistas assim, a gente já fez uma entrevista de 2 horas. A média tem sido essa, assim, de 1 até 2 horas. Essa claro última, né?
Essa Não foi? última Foi longa. 2 horas, é. Então, às vezes, tem coisas que aparecem no meio do caminho. Então, e é essa sensibilidade. Não dá para... Essa pessoa foi incrível, porque ao final... Ele também não era por droga. Não ele era, tinha matado uma pessoa. Não, ele fez uma performance. Sim, foi uma coisa impressionante. É uma performance narrativa. Porque ele vai encaminhando a narrativa dele muito Bom. Muito bom. Muito bom na narrativa. Ele vai construindo a fala dele a partir daquilo que a gente quer ouvir, conduzindo a gente para o epicentro da fala dele, que é esse crime. E a gente imagina que seja isso, né? Porque aí entra na própria questão da memória. Aconteceu aquilo que eu não esperava que acontecesse. E ele vai indo. Mas foi impressionante, E é muito bom, porque agora, ele descreve, né? Não, sim, pode falar, pode Não, falar. a gente bagunçou aqui. Não, agora a grande questão vai ser essa. Impossível traduzir o que foi aquilo, né? Ainda que a gente transcreva toda a entrevista, porque ele performava, né? Ele falava também Mas, claro, esse era uma pessoa mais aberta. Tem outros que não falam tanto. Sim. Tem outros que... Tem uns que cantaram. Teve um rapaz que cantou, contando de como ele assistia novela e escutava música com a mãe. Então, enfim, eu não sei se eu respondi, eu estou falando deles, né? Não estou falando da metodologia exatamente. Mas é isso. Não, claro, com certeza. Eu acho que, assim, gente, é como se eu estivesse aqui em sala de aula mesmo, né? Não é sala de aula, mas o primeiro passo você tem que estar muito afim de estudar aquilo ali. E se você estiver trabalhando com pessoas, né? Você tem que ter a sensibilidade de escutar e de se entregar um pouco também. Gente, ótima fala. Eu fiquei pensando aqui, Mônica, enquanto você estava fazendo esse relato bastante impressionante da própria pesquisa, da construção mesmo, e o quanto a gente, quando vai se aplicar para um programa para tentar conduzir uma pesquisa, a gente fica com uma preocupação, eu acho que até hoje, com 10% a mais de experiência, posso falar, que a gente fica com uma preocupação vã, que é a ideia de que alguém já fez a pesquisa que a gente vai fazer e essa talvez seja uma possibilidade impossível, porque de ouvir você relatando isso, eu fico imaginando quantas perspectivas podem existir para conseguir conduzir uma pesquisa com esse corpus, por exemplo. Uma pesquisa que até quando a gente vai traduzir isso para um processo de escrita, já é muito difícil e é só um recorte. O processo de escrita é só um recorte. Uhum. E tem outros recortes possíveis a serem feitos. E a gente, às vezes, cria um monstro na nossa cabeça de que a pesquisa que eu quero fazer, ela já foi feita. E ela é impossível, porque ela é muito nossa, né? Muito. E tem um processo super rico, assim, de transformação mesmo. E eu acho que essa talvez seja a grande magia do processo da pós-graduação estrito sensu, que é você não consegue sair do mesmo jeito que você entrou. É impossível, porque o seu processo de pesquisa, fora as relações que você cria, a forma como o seu objeto ele vai crescer ao longo do caminho, a gente também tem um processo muito revelador sobre o nosso ser pesquisador, assim, dentro desse caminho, e eu acho que ele se materializa, eu que já fiz pesquisa com pessoas, ele se materializa nessa relação, né? É um processo que é inevitável a gente ser afetado pelo processo da nossa própria pesquisa. Então, acho essa sua fala ótima, assim, muito bonita, pensando principalmente no processo dessa... Muitas vezes a gente tem um processo muito autoral da construção do modelo metodológico, uhum. né? Ele tem um pouco da gente. No fim das contas, a gente tem alguns caminhos, mas ele tem muito da gente dentro desse processo. E eu acho que tem que ser desse jeito, né? Não dá para ser diferente para o verdadeiro pesquisador, né? Para aquele que efetivamente vai sair transformado dessa jornada, né? Muito bom. Agora, oficialmente, a gente está caminhando para o encerramento. E dentro dessa nossa segunda temporada, a gente está fazendo uma pergunta, que ela é uma pergunta para abrir perspectivas mesmo, né? Para abrir esclarecimentos, para tentar colorir aqui um caleidoscópio, usando a palavra que a Tânia usou no nosso último episódio, que é a ideia de a gente fazer um pouco mais essa descoberta sobre o que pode, então, o campo da comunicação e do consumo. Eu vou abrir essa pergunta para você, professora Mônica, mas vou convidar também o Marco a participar dela. E a ideia é, frente às perspectivas de vocês,
da parte que a gente tem aqui muito mais forte do programa, como que a gente define comunicação e consumo e quais objetos a gente pode estudar nesse campo? Uhum. O que é uma pergunta, enfim, que diz respeito ao nosso DNA, né, usando essa expressão, que eu acho assim que os dois fenômenos, né, a comunicação e o consumo, na perspectiva que a gente estuda aqui no PPG-Com, eles são muito próximos, né? Não são sinônimos, evidentemente, mas eles são muito próximos, né? E principalmente a partir daquela que, é claro, que eu gosto mais, né? Então, a primeira é que a comunicação, eu vou tentar, assim, fazer esse joguinho, né? A comunicação é vinculação, né? Ela é um escape da solidão. E aqui eu cito o Willem Flusser, que vai falar uma coisa linda, né? Num livro muito bonito que se chama O Mundo Codificado, em que ele diz que a comunicação é que a gente se comunica para romper essa solidão inevitável dessa trajetória de vida que a gente pode ter aqui, as nossas vinculações, mas que estamos destinados a uma trajetória solitária, né? Morreremos solitariamente, o nosso corpo, né? A gente pode estar envolvido com as pessoas que amamos, mas somos nós, né? Que carregamos a nossa vida. Então, existe essa solidão. Então, o Flusser diz essa coisa bonita, que comunicar é justamente a gente, para tecer um mundo de códigos e que nos impeça de sentir essa solidão, para a gente ludibriar essa solidão, né? Para a gente escapar dela. Curiosamente, quando a gente lembra da querida professora Bacega, né? Uma das criadoras do PPG-Com, da SPM, ela vai falar, né? Consumir é comunicar. Então, eu entendo que o consumo nessa visada, ele também é essa tessitura, né? Ele também é essa tessitura que nos permite escapar da solidão, que nos permite aproximar, né? Aproximar um dos outros, nos ligarmos nesses fios. Criar, justamente porque ele proporciona a criação das identificações, porque ele também é um código, né? E nesse sentido, o consumo também é código, né? Vários estudiosos dizem isso, nessa perspectiva antropológica, cultural, que a gente estuda e gosta mais, né? Muito mais do que do consumo pensado utilitariamente. Então, como ele é um código, o consumo também é uma linguagem, né? Então, ele é uma linguagem, só que é uma linguagem feita de bens, feita de serviços, feita de mercadorias, né? Essas mercadorias, esses bens, usando a terminologia da Mary Douglas, eles têm vida, né? Eles têm estágios de vida diferentes, eles revelam de nós mesmos, eles convocam as memórias, eles promovem, eles também entram numa rota, às vezes, um pouco perversa, né? Então, a gente também não está só falando que ele é bacana, mas ele também pode ordenar a vida social, assim como a comunicação. Então, eu acho que comunicação e consumo, essa articulação, ela já está muito feita, né? Ela está muito próxima. Evidentemente, o consumo também pode ser incomunicação, e a comunicação também pode ser falta total de comunicação, né? Então, a gente não está aqui só dizendo que tudo é maravilhoso, não, tem um lado bastante duro, né? Bastante perverso, enfim. Mas eu sou aquela que tenho esperança, então eu gosto mais de olhar para o lado bacana das coisas, né? Sobre os objetos que podem ser trabalhados nesse campo, eu acho que são infinitos. Né? A partir do momento que a gente tem uma leitura cultural, e essa é a minha formação, não tem jeito. Nós tecemos esse véu simbólico que o Flusser fala, tece a cultura, né? Então, a cultura é esse lugar do simbólico, é esse lugar do que algo quer dizer, e o que é mais bacana que a gente vem falando aqui durante esse tempo os símbolos também se modificam, né? Eles também não são eternos, não são fixos, eles também são modificados pelos contextos, eles vão tendo valências que são positivas e negativas. E assim o consumo
simbólico também pode operar e a comunicação também. Então, eu entendo que é uma infinidade de objetos que a gente pode trabalhar nessa dimensão, né? Sempre, especialmente dessa perspectiva cultural, que é a que eu gosto mais. Muito bom. Muito bom. Eu não tenho o que complementar aqui, porque essa fala da Mônica ela é muito abrangente e me contempla. Eu só posso acrescentar 2 ou 3 palavrinhas, que é assim, o meu olhar, a Mônica comentou no começo, né? Que ele foi formado e forjado num sindicalismo. E aquilo me ajudou muito a interpretar a sociedade, a ver a sociedade, a entender que há uma razão para que estejamos juntos, lutando juntos. E nesse tempo de neoliberalismo é que eu vejo um pouco essa situação a ser ameaçada de maneira muito forte, seja na comunicação e seja nos processos de interesse das pessoas, ou seja, onde elas vão fazer as escolhas para consumir ideias, para fazer-se como indivíduo. Então, porque existem muitos ruídos atravessando. Então, a gente tem uma perspectiva de pensar que temos de ter esperança e continuar lutando por essa esperança. Porque senão não vamos conseguir. E sempre pensando no solidário. Porque isso é que compõe o ser humano. A ideia da solidariedade. Então, isso é algo que a mim me fascina, porque por mais desesperador que sejam os momentos, a gente está aqui por uma razão muito clara. Não é o individualismo e não é a ideia de se fazer-se por si só. Temos sempre alguma expectativa em relação a. E aí eu acredito que é com isso que eu espero complementar essa fala maravilhosa da Mônica. Que pode parecer poliana, mas não é poliana, né? Eu acho que Não é. Eu gosto da história da esperança, né? E isso é legal, quer dizer, o consumo também pode ser um lugar de resistência, né? Porque... Ainda que o Benedetti um dia tenha dito que o otimista é um pessimista mal informado. Mas eu não falei que eu sou otimista. Mas não, sim. Eu já aprendi essa lição. É verdade. Esperança e se faz na luta, no esforço, na dedicação. Exatamente. Perfeito, gente. Eu acho ótimo a gente também ir para o nosso final aqui com uma mensagem de força, assim, por um processo mesmo de força de ação, né? Do ponto de vista de se tudo está dado como impossível, aí não faz sentido a gente se movimentar. Eu acho que encontrar possibilidades também é uma forma da gente garantir que tenha razões para continuar caminhando com a pesquisa, com os nossos objetos, com o processo também de qualificação do debate, com o processo de movimentação das pautas, porque é isso que vai fazer com que... É isso que a gente acredita, né, no fim das contas, e é isso que a gente tensiona para um futuro pensando num horizonte de esperança, né? Exatamente. Não, maravilha. Mônica, Marco, sem palavras para agradecer a participação de vocês. Com perdão do trocadilho, foi uma escuta maravilhosa. E é isso, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. E para vocês que estão nos ouvindo, não se esqueçam, de 14 a 16 de outubro acontece o Comunicon 2025, o Congresso Internacional da SPM, que debate comunicação e consumo em suas múltiplas interfaces. Nesta edição, o tema será Ecos do Consumo, Comunicação, Ecologias e Desconexão. A submissão de trabalhos já foi encerrada, mas quem quiser participar como ouvinte pode acessar o site. O link está na descrição deste episódio. Faça a sua inscrição, ainda dá tempo. E para quem nos ouviu até aqui, corre o risco de encontrar eu e a Cissa lá no Comunicon também. Então, por favor, compareçam. O Comuniconcast fica por aqui. Por favor, vou pedir um tempinho do seu tempo. Siga a gente nas redes sociais do PPG-Com da SPM,
tanto no YouTube quanto no Instagram e também no Spotify. E se você puder, claro, dê sua avaliação para o programa. Adicione as notificações que você vai sempre estar atento quando soltarmos os novos episódios. Um abraço a todos e até o próximo episódio. O Comunicomcast, em sua primeira temporada, conta com a apresentação de Cissa Matos e Cássio Martinez, coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli, produção de Thaís Ortega Pichinin e André Sena Moraes, assistência de produção de Gabriel Castro, roteiro, gestão de operações de e-mails, Isabela Portas, gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM. Apoio, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.